Marisa Irvine perde o filho de vista por 10 minutos. E em menos de 1 hora, o marido já desconfia dela. A polícia já desconfia dela. A imprensa pergunta onde ela estava. If anyone has any information, please, we beg you, come forward. Ms. Irvine, did you contact a publishing house? Couldn't your current debt be offset by what you might stand to gain? He's my son! Eu sou Wesley Albert, psicólogo, e hoje eu quero entrar de verdade em All Her Fault. Não pela história, mas pelo que ela revela sobre um tipo de pressão psicológica muito real que recai quase sempre sobre um lugar específico. A mãe que trabalha. Vem com a gente. Já senta o like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, porque toda semana eu trago análises psicológicas de filmes, séries, tramas, tudo ligado à cultura pop. Quem não viu o vídeo 1 desse canal, All Her Fault, é a minissérie de Peacock com Sarah Snook sobre uma mãe cujo filho desaparece de um encontro com amigos. A partir daí, a vida da família inteira desmorona. Se você quer a análise da história, do mistério, dos personagens, o vídeo não é esse. Eu já fiz ele, tá linkado aqui. Esse vídeo aqui é sobre uma coisa que a própria roteirista da série disse em entrevista. Ela queria mostrar o peso de ser, ao mesmo tempo, CEO do trabalho e CEO da casa. E o quanto isso, multiplicado por anos, chega num ponto de ruptura. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a ideia de esquema. Esquema é uma crença profunda sobre quem você é, que se forma muito antes da vida adulta e que filtra como você interpreta tudo o que acontece. Um dos esquemas mais comuns e mais cruéis em mulheres que são mães e também trabalham é o esquema de mãe perfeita. A regra não dita é mais ou menos assim. Se algo de mal acontece com o meu filho, é porque eu falhei. Eu deveria ter visto, eu deveria ter previsto. Repara que essa regra não tem exceção para circunstâncias fora do controle dela. Não importa se ela não pudesse prever um sequestro. O esquema não pergunta o que era razoável, ele somente cobra. Em All Her Fault, isso não fica visível na primeira reação de todo mundo perto da Marisa. Ninguém pergunta o que houve. Perguntam, onde é que você estava? Duas distorções cognitivas aparecem com muita força na forma como Marisa processa o que acontece. A primeira é o pensamento ou tudo ou nada. Ou ela é uma mãe boa, vigilante, presente, ou ela é uma mãe negligente. Não existe meio termo nesse esquema. Não existe. Ela é uma mãe dedicada que teve um momento de confiança mal direcionada. A segunda é a personalização. É a tendência de pegar um evento que tem múltiplas causas. Nesse caso, a ação deliberada de uma sequestradora e jogar o peso da responsabilidade para dentro, para si mesma. Isso não é exclusivo da ficção. Na clínica, aqui no consultório, eu vejo isso constantemente em mães reais. Um filho se machuca no parquinho e a mãe sente que falhou. Um filho que tem dificuldade na escola e a mãe revisa cada decisão que tomou nos últimos 5 anos para achar onde ela causou aquilo. A diferença entre uma autoavaliação saudável e esse esquema é simples. A autoavaliação saudável pergunta o que eu poderia ter feito diferente dado ao que eu sabia na época. O esquema de mãe perfeita pergunta, por que eu não sou perfeita? Percebem a diferença? Se Marisa fosse a minha paciente, se ela fosse minha paciente, o primeiro trabalho não seria convencer ela de que ela não tem culpa nenhuma. Isso, ironicamente, também é muito simplista. Toda vez que surgisse o pensamento automático, eu devia ter visto isso vindo, eu pediria para ela escrever a evidência a favor e a evidência contra. A evidência a favor, nenhuma. Ela não tinha motivo para desconfiar da babá da amiga. Evidência contra, ela fez exatamente o que qualquer mãe razoável faria.
A partir daí, a reestruturação cognitiva. Trocar eu falhei por eu fui traída pela confiança e depositei em alguém. Isso não é a mesma coisa de eu ter falhado. Parece sutil, mas é a diferença entre uma mãe que se reconstrói e uma mãe que carrega a culpa por anos a fio. Eu fiz um carrossel no Instagram detalhando os pensamentos automáticos mais comuns em mães que trabalham e como reestruturar cada um. Tá salvo lá no perfil. Me segue lá, psicólogo Wesley Albert. Agora, eu quero trazer uma segunda lente, a abordagem pela psicologia existencial. Sartre tem um conceito chamado má-fé. É basicamente quando a pessoa se anula dentro de um papel social para escapar do peso de ser livre e, junto com a ideia de liberdade, escapar da angústia de ser julgada por suas escolhas. All Her Fault mostra isso com uma clareza incômoda. A sociedade não trata a mãe como uma função que a mulher exerce, trata como uma identidade inteira dela. E quando ela falha em qualquer fração desse papel, ela não falhou numa tarefa, ela falhou em ser. Isso é diferente do que acontece com o pai, o Peter. Na mesma história, ele tem outros papéis disponíveis. Marido, profissional, provedor. Quando algo dá errado, ele se distribui em várias identidades. A mãe, na lógica do filme e na lógica social real, não tem essa distribuição. Ela é cobrada como se mãe fosse a única coisa que ela é. Um psicólogo existencialista diria: o convite aqui não é para Marisa ser uma mãe melhor. É para ela recusar a má-fé de se reduzir a um único papel. É reconhecer que ela é livre, múltipla e que essa multiplicidade não é uma traição à maternidade. É a condição humana dela. As duas abordagens se encontram num ponto importante. A TCC ataca o pensamento automático. Eu falei, ela quebra a distorção na raiz cognitiva. A existencial ataca a estrutura por trás do pensamento, a ideia de que existe um único papel que define o valor dessa mulher. Juntas, elas fazem o trabalho completo. Uma corrige o pensamento, a outra liberta a pessoa da prisão de papel que gerou o pensamento em primeiro lugar. Se você assistiu esse vídeo e ainda não viu a análise da história, dos personagens, do mistério, de como a trama é construída, ela está aqui no canal sem nenhum termo técnico. Só a trama, pura. E se você se reconheceu em alguma parte desse esquema de mãe perfeita, olhe o comentário fixado. Eu deixei lá o significado de cada termo que eu usei hoje e também como você pode aprofundar isso. Até a próxima!